Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Nós vamos falar hoje sobre hereditariedade. Então nós vamos falar hereditariedade, todo mundo sabe o que é, mas vamos tentar passar isso a nível alquímico, esotérico, iniciático, vamos abordar de uma forma ampla e vamos ver até que ponto tem coerência, tem nexo, tem fundamento. Cientificamente a gente já sabe, né? Alguma coisa a gente já sabe. Eu acho que a gente não sabe, na verdade não sabe nada ainda. A nossa ciência está engatinhando. Mas, de qualquer forma, vamos lá tentar. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo 100%. Tá, hoje a temperatura, como é que está aqui hoje? Eu acabei de pedir para aumentar, que estava frio, aí agora colocou 24 graus. Agora nós estamos a 24. Agora 24 graus, está a temperatura para humano agora. Tá para humano? Então tá bom, beleza, tá bom. Aqui a gente vai esfriando, mas tá bom. E aí, o que você conta? Tudo certo. Alguma menção para alguém? Algum recado para alguém? Não, só um abraço para todos, é bom estar aqui de novo, né? Isso, ter um papo. Vir conversar aqui assim é bom porque assim, é uma janela de pacificidade nesse mundo louco, né? Então quando a gente vem aqui conversar, né, só uma hora e pouco, então nesse momento aqui daí se faz silêncio, sabe? Então é terapêutico vir conversar. Eu concordo com você, acho muito bom isso aqui, que nem aquelas nós gravamos alguns dias atrás, né? E eu achei curioso, porque eu não costumo sair de órbita, né? Mas o programa, esse aí que apareceram as luzinhas, foi sobre finados. Entendeu? Quer dizer, gravamos aqui, aconteceram os negócios aqui, luzinha, essas coisas todas. Mas até aí tudo bem, isso é natural. Mas depois aí quando nós saímos, que eu falei, eu vou tomar um café quando a gente saiu, sim, né? Mas aí eu já estava meio fora de órbita, fora da casinha, interessante isso aí. Quem se a senhora da vida e administra o conceito que a gente tem de rotina é a mente concreta, né? Sim. Aí quando ela vai se manifestar, ela se manifesta permeada ou subordinada ao astral, né? Quando você daí vai meditar ou conversar ou estudar, o que seja, sobre assuntos que daí foge àquela ambiência de controle da mente concreta, ela é como se ela se desarmasse. Ela para de fazer o que ela faz geralmente, que é medir, pesar e contar, ou analisar para emitir as ações, e deixa aquilo passar livremente, né? E aí, então você fica em um estado alterado de consciência, ou fica em um estado que seria acima do que seria mental concreto. Quando termina esse estado, né, dependendo da intensidade que você tenha conversado ou de onde você tenha ido, aí a retomada de controle do processo para a mente concreta ela é gradual. É engraçado, é bem engraçado. Inclusive, já que nós estamos falando sobre isso, eu tenho feito umas leituras aí, como eu te falei em programas anteriores, e é interessante, quando eu leio, eu já citei aqui, quando eu leio coisas do professor Henrique José de Souza, ou então trechos de Carta Revelação, que estão aí publicados, né? Indevidamente. Estão publicados, que é só entrar. Sim, eu sei. Não, mas sempre tem que comentar, porque senão daí o ilícito parece ilícito, né? Então, ilícito. E outras obras, assim, vamos dizer, tipo as obras de Blavatsky e outros ocultistas, digamos assim, toda vez, já comentei isso aqui, vou comentar de novo, porque tem gente que como é que se diz? Se espelha nisso, também sente as mesmas coisas, então não sou só eu, tem outros. Então, por exemplo, esse tipo de leitura que eu faço, que eu estou fazendo agora, eu não consigo ler 3, 4 páginas sem ter que dar um intervalo, sem ter que parar. Uhum. É interessante, porque são coisas totalmente, nós estamos falando de todo, estamos falando de Nossa Senhora, de uma consciência totalmente diferente do que nós conversamos no nosso cotidiano. Então, quando você entra nisso, que você já explicou bem muitas vezes aqui, né? Quando você entra nesse estado, digamos assim, sei lá se o nome é estado, esse tipo de vibração, tipo de energia, essa egrégora, é realmente um negócio que para você ficar sintonizado, é muito difícil. Ou você fica imerso nisso, é até um nível de tolerância, né?
eu não consigo ir além até de um certo trecho. Não sei se isso é gradativo, se você vai passando isso aqui, mas eu tenho que interromper, eu tenho que fechar o livro, tenho que fechar o estudo, tenho que deixar ali, às vezes um dia, às vezes 2 dias. 10 anos, 20 anos. Não sei, entendeu? Acontece, é. E acabou. E aí, se você for pegar na teimosia, é o termo apropriado, teimosia de querer dar continuidade àquilo que você não consegue, é totalmente infrutífero. Você não absorve absolutamente nada. É perda de tempo, é desperdício de vida. Porque você não... Então é interessante essa coisa. É como você forçar o organismo para aceitar que você está comendo salada de isopor. Sei lá, tem boa. Mas é interessante esse processo. Há uma antipatia ao processo. Há uma antipatia ao conteúdo. É como qualquer alimento. Você começa a tomar água enquanto está com sede, né? Daí você começa a tomar mais água que o teu organismo suporta. Aí você continua a forçar. Sim. Chega um ponto em que teu organismo te inviabiliza. Claro. O conhecimento, ele é alimento como um outro qualquer, né? E aí você tem que dar esse alimento na medida em que o teu corpo precise. E o alimento que o teu corpo precisa. Né? E outra coisa, você está com muita fome. O que te impede de se lançar sobre a comida como se fosse um animal é a tua postura de ser humano. Sim. Não é? Então, essa postura de ser humano, ela tem que existir quando você vai se lançar a um conhecimento que você deseja muito. Né? Então, a própria aquisição de conhecimento, ela tem que estar subordinada à vontade. Você nunca pode ir com fome ao conhecimento. Né? Porque daí já está sendo desperdiçado, está sendo perdido. E pode crer que é verdadeiro isso mesmo, é verdadeiro. Então eu estou passando isso porque é uma experiência pessoal, né? Sim, porque o conhecimento em última instância, né, você está olhando, quando fosse assim, não é nem subatomicamente, você está olhando um invisível, você está olhando em algum lugar da matéria onde alguém imprimiu, né, esse verbo. E aquela impressão de verbo, na hora em que ela vai criar um reflexo em você, ela obrigatoriamente tem que fazer na tua compleição atômica a mesma alteração que existe na origem. Aí aquele conhecimento teve sentido. Ele causou em você a mesma alteração que causou na matéria original. Então aí ele é útil, né? Como todo processo de moldagem, e ainda mais como nós somos pedra bruta ou metal frio, como todo processo de moldagem tem que haver uma preparação da matéria orgânica, mental, vital, astral, mental, concreto, para que ela se curve, para que ela se molde àquela coisa nova que está chegando, que só se projeta em você através do calor, né? Então todo esse processo, ele implica em um desgaste, né, vital, emocional, mental, que a gente não se percebe porque nós acostumamos a perceber só a coisa mais grosseira, mais densa, né? Então a gente não se dá conta do que está acontecendo quando eu estou ouvindo, do que está acontecendo quando eu estou lendo. Quanto mais profundo, quanto mais abstrato o que eu esteja ouvindo, lendo, vendo, percebendo, intuindo, o que seja, mais complexo, mais caótico, mais assim, expandido fisicamente, né, é o impacto no meu organismo. E eu tenho que saber respeitar isso para que aquilo tenha validade, para que não seja um desperdício de vida. Então esse preâmbulo foi até interessante, né? Porque sempre tem aqueles... Não, isso já tem a ver com o assunto. Claro que tem que ver, isso que eu ia falar. Que sempre tem direto, sempre tem uns chatos que assistem o Vida Inteligente, chatos mesmo, não tem outra expressão. Para quem quem servia carapuça, que sirva, porque o programa ele existe, o programa ele está aqui para cumprir a sua função e infelizmente não agrada a todos, né? Tem gente que acha que a gente perde tempo nos preâmbulos, né? E é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Nós vamos falar sobre um tema, hereditariedade. Eu estou me baseando agora com outro entendimento hoje. É interessante porque não está muito escuro aqui na gravação? Não, tá bom. Assim, eu podia ter aceso as outras lâmpadas aqui, mas tá bom.
Ele fica bem, a luz aí se faz aqui. Tá. E o que nós vamos falar hoje, eu já vejo com outro tipo de entendimento. Eu já vejo mais, hoje já tenho condição de ver a profundidade do que nós vamos conversar. E o que nós vamos falar é hereditariedade. Isso que nós fizemos de preâmbulo realmente tem tudo a ver com... Como é que eu posso tentar entender alguma coisa de hereditário? Hereditário, o que a gente pensa, né, em princípio? A princípio, sei lá, é aquilo que é do nosso parente, do nosso antepassado, pai, filho, avô, tal. Mas o negócio é muito mais amplo. Né? O negócio é fantástico que tem atrás, é a criação, é o nada. Então, é por aí que nós vamos. Então, isso aqui que a gente disse agora, essa visão, esse preparo para você ter o entendimento, ele é necessário. E às vezes, essa descontração inicial, essa diversão, como o Jorge fala, essa descontração, essa interatividade com vocês, faz com que o clima, o ambiente se torne apropriado. Perfeitamente. Perfeito. É como se fosse, nós estamos saindo do mundo que existia agora há pouco para um mundo onde é possível conversar sobre isso. Exato. E o sair de algum lugar, na verdade, é ficar no mesmo lugar, construindo o entorno. Então, essa conversa inicial se constrói a ambiência para que os ruídos da vida cessem e a gente possa conversar em paz. Então é isso. Mas só não uma defesa, mas um comentário, né? Você falou assim das pessoas que se chateiam porque a gente faz essa conversa de início, que assim, acham que nós jogamos tempo fora. Não, é um aprendizado. Primeiro que tem que aprender a ter paciência, né? Claro. Depois, com a paciência, vem o respeito. Claro, depois tá da bem. paciência e do respeito, então é que vem a compreensão da necessidade dessa conversa inicial para desacelerar, né? Ou para se mover para o mundo que nos interessa. E tem que haver esse preâmbulo, até para que daí quem está assistindo controle o que a gente falou agora um pouquinho, aquela fome de o que será de secreto que vai ser falado. Vamos começar rapidamente, porque eu quero as chaves do universo, como se a gente tivesse essas coisas para dar, né? Então, aí essa ânsia por saber, né, é que então cria uma angústia que se manifesta como uma revolta, e essa revolta se manifesta assim, na adjetivação ou na expressão de palavras, como chato, interrompe, essas coisas assim, porque eu quero logo chegar. Só que não existe atalhos, tem que ir devagar, tem que ir com paciência. Então, quem acha que é chato ter esse preâmbulo, demonstra assim, um profundo interesse, né, naquilo que a gente gostaria que todos tivessem interesse, o que em si é altamente positivo. O que precisa só é desenvolver um pouquinho de paciência e compreender que aqui a gente não coloca vida fora, não desperdiça tempo. Nada. Então, toda conversa que daí é tida, sempre ela dá oportunidade para um comentário que pode contribuir, que pode agregar, ou que pode servir como base para um comentário que se faça daqui 10 anos, ou que pode complementar um comentário que foi feito há 10 anos atrás. Essa aqui é a mecânica do programa, então tem que ter muita paciência. E mais uma coisa interessante, quando você estava falando, e serve aí para quem servia a carapuça, o programa ele tinha 1 hora de duração, né? Hoje ele não tem limite. Hoje nós conversamos 1h20, 1h30, 1h40, quase 2 horas. Então essa questão do tempo não existe. E outra, uma dica para a gente já entrar no clima, já estamos no clima, né? Existe um aparelhinho chamado controle remoto. Muda de canal, acabou. Não se irrite. Não recomendo isso. Não mude. Fique. É isso. Não mude. Não ouça o grego, não mude. Então não. É isso aí. Jorge. Aprenda a dominar, né? Claro. Bom, uma coisa que é muito importante antes de você chamar diretamente o assunto é assim. Então, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, e só de Eubiose. Já andei por muitos caminhos, né? A vida inteira, né? Outro dia, alguém me perguntou, foram 2 perguntas, uma um outro dia e uma um outro dia, né? Primeiro da questão do que é a eubiose, como é que a eubiose vai fazer aquela tal da iniciação, o que a eubiose tem para oferecer, né?
Isso é muito importante dentro do que a gente vai conversar hoje. Então, é uma escola de iniciação, não é? Só que ela tem 3 níveis. Então, primeiro é uma escola filosófica. E o que a gente faz na escola filosófica? A gente reparte um conhecimento que pode contribuir para mudar a vida, mesmo daquele que jamais venha se interessar em colocar os pés em uma instituição, em uma unidade da sociedade, né? Então, ela é uma escola filosófica. Para aqueles, os poucos que decidirem, né? Se não, eu tenho que buscar mais conhecimento e que forem fazer parte da eubiose enquanto escola, daí já não filosófica, escola de iniciação, então todo o conhecimento está colocado à disposição. A porta da escola filosófica é aberta, a porta da escola de iniciação é completamente aberta. Para aqueles que vierem um dia para a eubiose enquanto escola de iniciação, há uma terceira porta, que daí é a porta dos mistérios, a porta do segredo, e essa é fechada. Só que assim, essa ninguém vai abrir para ninguém. Então, ninguém vai abrir essa porta nem para mim, nem para você, nem para vocês. Só eu posso abrir, né? Então, o mistério ou o segredo, ele não é coletivo, ele é absolutamente individual. Oi. Absolutamente individual, né? Aí, então, se tendo contato com o mistério, se tendo contato com o segredo, que é aquele ouvir o que está escrito no livro, não ler. Ouvir quem escreveu o livro, não ler. Ver a mente de quem escreveu o livro, não ler. Nesse ponto, então, é que realmente se inicia o que seria um processo de transformação integral do indivíduo, da pessoa. É possível? Completamente, senão ninguém se dedicaria. E isso está totalmente aberto. Aí a outra pergunta é assim, o que a eubiose deseja para a humanidade? Pois na semana me mandaram uma mensagem, né? Eu não respondi, acho que não respondi, mas eu li, achei interessante. Nada. Nós não desejamos nada. A eubiose, ela tem por função manter um conhecimento novo, né, que foi trazido desse final de ciclo, criar um código de linguagem que permita que daí esse conhecimento seja aos poucos espargidos à humanidade, contribuindo para que a humanidade se transforme na medida em que ela deseje, como o alimento que você falou, como o livro. Se dá o conhecimento, a pessoa pode amar, odiar, detestar, antipatizar, colocar em prática ou não, é dado, é fraternalmente oferecido, né? Àqueles da humanidade que tiverem intenção de participar do trabalho de divulgação do conhecimento para a própria humanidade, então o eubiose também está com as portas abertas e volta ao passo inicial, onde escola filosófica, escola de iniciação, escola de mistério. Isso que era importante a gente esclarecer. Daí, com relação ao que eu tenho conversado aqui, todos que você convida para vir, e os assuntos que você engendra, né? E é interessante que engendrar vem do proto-indo-europeu gen, de onde o nome do assunto de hoje, gen, os genes, vem de gen, do proto-indo-europeu, que é engendrar. Então, não teria sentido eu vir aqui usar tempo da tua vida, da minha vida, da vida de vocês, e passar um conhecimento que eu vou encontrar em qualquer livro acadêmico. Não é minha função. Claro. Aí falar sobre medicina, chama um médico, chamar de psicologia, chama um psicólogo, chamar de química orgânica, chama um químico, de física nuclear, chama um físico, não precisa chamar eu, e como se convida várias pessoas para conversar. Então não tem sentido nenhum. Eu vir para cá e passar o conhecimento que tem no oráculo principal do século atual, que é o Google, não interessa nada, também seria enganar, porque é muito mais simples a pessoa daí no conforto da sua casa ou transitando com o seu smartphone, acessa a internet e pesquisa o que quer na superficialidade que quiser. Aonde cessa o conteúdo acadêmico, aonde cessa o oráculo Google, que todo mundo pensa que sabe tudo, né? Aí então começa a pequena contribuição que eu, como peregrino, consigo dar, que é a minha opinião sobre a forma como eu penso que aprendi, né, em esta escola de iniciação onde eu estou. Só isso.
Você tem agradado aí, porque a turma gosta bastante. A gente já está compartilhando 12 anos. Daí só uma outra coisa também cabe, que você citou a questão das cartas, né, de revelação do professor que estão na internet, né? É ilícito, não porque você leu, mas a forma como foram colocadas, porque é o seguinte, e tem a ver com também o assunto de hoje, com a parte da mecânica do invisível, né? Sempre o ato, e desde o ato da geração... Tá impregnado no... 100%. Claro, 100%. claro. Então, desde o ato da geração de um corpo, que vai ser apropriado ou não para a vinda de um ser, a diferença, né? E a gente vai conversar em seguida sobre a questão da hereditariedade, até o fato de você se apropriar do que não lhe pertence, inclusive você quiser se apropriar do que não lhe pertence, é um dos mandamentos lagartinos, né? Aí então você se apropria de um livro secreto da sociedade, não é? Se apropria indevidamente, não te compete, não te pertence, porque ele pertence a uma escola, ele pertence a um ambiente, e a orientação é porque ele fosse lido naquele ambiente. Você se apropria. O ato de você, ou de quem originalmente se apropriou, ele está intrinsecamente ligado àquela escrita. Então, é como se fosse assim, o livro roubado, ele não contém mais a voz do autor, ele é só letra. Como é isso? Aproveita, temos que explicar isso aí. Como é que é isso? Não, isso é muito útil porque se aplica no dia a dia de todos. Sim, mas como é que é, né? Isso aí? É porque assim, você tem a escrita é como se ela fosse um sistema de coordenadas não espaciais. É uma forma de manifestação. A escrita é um sistema de coordenadas não espaciais que te indica aonde está a ideia. Sim. Como diz o professor Henrique José de Souza, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. A ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, o verbo ideado vem para a escrita. O verbo, no caso, é a ideação do autor. Então, o caminho que ele percorre para colocar aquela coisa que tem nele no papel é próprio a um objetivo com aquilo, e há um código de linguagem com aquilo, e há um valor inerente àquilo. No caso das coisas da sociedade, então, a tinta com a qual é escrita cada letra é a fraternidade, é o mais profundo amor universal, é o que de mais puro existe, porque é uma doação a um momento da humanidade, para que a humanidade consiga melhorar, né? Voltar à sua linha de origem, que é Dharma, né? Na medida em que daí eu vou e eu me aproprio, ou eu roubo, ou eu recepto, não interessa o que seja, a forma como me apropriei, tá. O ato que eu pratico, a coisa que em mim existe, ela vai impregnar o objeto. É como se houvesse um contágio do livro com as razões que me moveram a. Daí, aquele livro que está ali, ele perde o vínculo com a origem, ele passa a ser só letra, ele não tem mais. Captei. Não, e ainda seria mais. Como se fosse quer dizer, toda escrita é um mantra do autor. Perfeito. A partir do momento que você entoou diferente, que seria uma não forma tem mais efeito não tem mais efeito nenhum. Não, e aí então e aí o tempo inteiro se fala, não, é ilícito. E aí 1, 2, 3, 5, 10, 40, né, continuam, se apropriam. Então aquilo passa a ser uma amálgama da percepção. Ou seja, de você ilícito. Nunca vai captar o sentido daquilo. Não, de jeito e ao nenhum. contrário, é como se fosse, em vez de uma egrégora positiva, é uma egrégora negativa, porque ali, apesar de ter a escrita física, não tem alma, não tem espírito. Entendi. E ele é o somatório da certeza do ilícito de quem o está lendo, porque você diga assim, esse livro é para ser lido você e mais 6 em um ambiente adequado, depois que você tenha feito os graus de iniciação. Por quê? Porque você tem que estar preparado para ler. Daí você, olha, eu tenho um livro oculto aqui secreto, você quer? Sim, tal. Aí eu vou ler escondido no banheiro, em casa, no ônibus, onde esteja, tal. Daí o somatório da certeza de estar fazendo errado, né, ele encapsula aquele livro físico, que passa a ser o quê? Nada. Daí há uma desvirtuação, né? Existe a palavra desvirtuação? Sim.
do objeto em si, e o egrégora que se forma é um antagônico ao original, porque esse que foi furtado e que é o somatório de quem se apropriou, de quem furtou, de quem o usa, de quem o acessa, ele precisa viver, e para que ele viva, ele precisa ser antagônico àquele ao qual ele nega. Então, aqui eu tenho o bem original, aqui eu tenho o mal nascente, que se sente ameaçado pelo bem original e ataca. Então, isso passa a ser inimigo daquilo. Então isso aí, esse é o conceito de então criação. Você vê isso na questão do plágio de qualquer coisa, né? De qualquer coisa, de roupa, e você veja que assim, esse processo é o processo do bem e mal da humanidade. Sim, o bem original, o não original que é neutro, o não humano interpretando à sua maneira, criando egrégoras ou devatas ou o que seja à sua maneira, escondendo suas próprias dores, horrores e amores. Eu crio o quê? Eu crio o conceito de mal humano. Aí em cima disso, o que eu faço? Não, aquilo representa uma ameaça. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que atacar. Sim. Então é normal, né, quem vive aqui tentar desconstruir o outro, né? Aí você cria esse negócio aqui de tal maneira forte que daí daqui a pouco você diz, não, eu tenho um livro secreto, né? Então agora, já que eu tenho um livro secreto, o mestre já não é mais quem escreveu. Eu sou o mestre porque eu detenho o livro, e eu crio uma escola onde eu sou o mestre. Aí eu estou passando pela rua, procurando um caminho, daí eu escuto uma frase, esse negócio é legal. Eu venho aqui, eu estou vendo um conteúdo negativo, baseado numa semente negativa, né, por um falso condutor caótico, não pelo meu erro de seguir aquele dali somente porque eu posso ser só um ignorante, mas pela consciência de quem faz. Então todo o karma de quem segue esse recai nele, né? No momento em que eu adquiro consciência que esse é uma negação daquele, aí então sim, aí a minha responsabilidade é tão grande quanto, e eu passo a fazer parte desse amálgama, dando embate àquele. Como o mal tende a se desvanecer, cada um sabe de si. Inclusive, já adianto aqui para vocês, o Jorge acabou de dizer, o nosso próximo assunto, o nosso tema, que é muito inerente ao programa de hoje também, é sobre ignorância. Né? Sim. Nós vamos falar sobre ignorância e o que ela representa, mas isso é para uma outra coisa. Né? E você veja que daí essa mecânica, né, da apropriação indébita, do roubo, dessa coisa assim, ela se aplica a essa questão das cartas de revelações do professor, que foi muito a propósito você citar, e aí vem a questão de não existe acaso, é a causalidade. Foi excelente você ter citado para dar uma oportunidade de conversar, porque essa mecânica ela se aplica a tudo. Por exemplo, assim, nós temos o nosso país, né? Alguém vai e se apropria e entrega, né, um bem nacional a um terceiro, sabendo que é errado, sabendo que levou vantagem ilícita, sabendo que é lesa evolução, sabendo que aí quem comprou tem consciência, quem vai operar tem consciência e tal. Então cria um amálgama, né, de mal humano que vai o tempo inteiro se sentir ameaçado, traído, espionado. Por quê? Porque ele se alimenta do mal que ele mesmo criou. É então, o que move hoje a humanidade, são essas criações desses pequenos maus, né, que entre si se entrelaçam e criam o egrégora da humanidade, que é o que a gente tem que dar conta no aspecto negativo, né? Fazer o quê? Cada um sabe de si. Tomara que o recado tenha sido dado, assim, porque ele mais claro e impossível. Ele serve para um monte de coisas. Para muita gente. E serve para muita gente. Não só, nós não estamos falando só em questão de carta revelação do professor, mas olha. Não, mas não leque, falei isso nisso. Eu estou aproveitando aqui porque o leque é um todo. Não, no todo, porque às vezes acontece isso, né? De você se apropriar do que não te pertence. Não deve, não. Não é lícito, não é isso aí. Perante a lei não é lícito. Não é lícito, né? Não é lígimo, não é de lei, não é legal, não é dharma, não é de dharma. Não tem. Não tem porquê. Então tá aí. Né? Então, Jorge, tudo tem a ver, né? Hereditariedade, porque isso consciência é hereditariedade, né? Você vai adquirindo. Então, Jorge, como é que nós podemos começar o tema? O que é hereditariedade
Sob o aspecto da iniciação ou sob o aspecto ocultista, como é que a gente pode definir melhor assim? Ou alguns aspectos reais da hereditariedade. Claro. Né? Bom, primeiro que daí eu falei para você, eu trouxe algumas imagens. Você trouxe algumas imagens que ao longo da nossa conversa, aí depois a imagem vai aparecer na tela. É isso. Para tentar, como é um assunto muito abstrato. Nós vamos inserindo, conforme nós vamos conversando, vai aparecendo aí na tela. E que tem a ver com o próprio âmago da formação da matéria. A mesma coisa que você falou agora há pouquinho para mim. Você me pergunta sobre São Paulo e eu começo pela Nova Zelândia. Exatamente, Curitiba, e ele vai para a Nova Zelândia para explicar Curitiba. Hoje é mais ou menos parecido. Então, para falar de hereditariedade, a gente tem que falar sobre o âmago da própria construção da matéria, né? Então, como é uma coisa assim, onde a gente vai ir um pouco acima no abstrato, eu trouxe algumas imagens para a gente ancorar a mente concreta, e também de poder tecer alguns comentários. Eu cheguei a pensar em criar, outro dia até posso fazer, com arame, com cobre, um modelo de o que se chama de átomo térreo, que é o átomo físico do ponto de vista oculto, né? De como é que as espiras funcionam. Um dia eu trago vários arames e daí a gente pode pegar e montar uma imagem de um átomo, do primeiro átomo físico, que está além do que a gente considera como atômico, para a gente ter uma visão do que seja realmente. Tá certo. Tá? Beleza, tá aí. Ele prometeu, hein? Cobra dele, não cobra de mim, não. Aí só olha aquilo que o Jorge falou. Um dia eu trago. Um dia tá bom. O sempre, dentro do sempre, qualquer dia do sempre. Então vamos lá. Vamos começar por onde? Existe uma hereditariedade do nada. Como é que pode ter hereditariedade do nada? Então, a primeira imagem que eu queria mostrar para a gente arrancar a conversa. Vamos lá. É essa daqui, ó. Vai aparecer aqui na tela. Isso, enquanto a gente está falando, vai aparecer na tela essa primeira imagem aqui. Agora que a gente está falando, daí não está aparecendo, está aparecendo. Exatamente, Então, o que é? É um átomo, não é? E o átomo é de átomo, é de não divisível, que foi um conceito grego criado. Na verdade, ele é um conceito superficial, né? E quando a gente fala é um conceito grego, depois, não, então o conceito grego não está errado, não. É que se procurar outros autores gregos, todos eles falaram que o átomo era divisível, então depende para que lado da Grécia e em qual época você olha. Sim. Né? Então, conforme vocês estão vendo aí na tela, para ver que o átomo em si, de matéria, ele não tem nada praticamente. Né? Então nós temos aí o que são as bolinhas azuis, são os elétrons, e aí os prótons e os nêutrons, as bolinhas amarelas e as bolinhas brancas, e todo o resto que a gente considera como se fosse área do átomo é área vazia, área de vazio. E quando a gente fala assim, o elétron está nessa posição no átomo, na verdade a gente está querendo dizer que há a possibilidade que haja um elétron naquela posição. Isso é o básico com relação à questão de matéria. Então, quando a gente está se referindo à atual matéria, a gente está se referindo à não matéria, né? A um espaço vazio. Sim. Né? E aí fica a primeira questão. Se o átomo é o elemento básico de qualquer estrutura de matéria no mundo que a gente vive hoje, e ele em si é vazio, né? Onde está o controle da matéria? Né? Ou no caso da hereditariedade, se é uma coisa que é passado de um para o outro, né? E o átomo é só aquela bolinha de vazio, né? Onde no átomo está alguma coisa que possa ser entendida como um comando para? Onde no átomo está entendido ou está mantido um conteúdo que possa servir como uma diretiva para um desenvolvimento celular? Ou onde no átomo está contida a diretiva para que você nasça com o cabelo para cima, né? Ou com a feição da Grécia? Onde é que estão essas... Onde? Porque o átomo não tem matéria, né? A hereditariedade é herança. É o que... Você sabe que eu procurei etimologia e não achei? Não existe. Não existe, a palavra, né? Que acaba em si. Hereditariedade. Puxa, é o que é herdado. É o que Isso. É herdado, né?
não tem consecução. Não tem, exatamente. Porque geralmente quando você vai procurar na raiz de etimologia, então ela vai passando por idiomas e te leva até o proto-indo-europeu e te leva para trás do proto-indo-europeu, que daí você passa pelo sânscrito, pelo Sansa, pelo Vatan, e você vai até todos os idiomas, né? No caso desse, hereditariedade é o termo latino que quer dizer herança, é o que você herda, né? E como você herda do outro, do que te antecedeu. O que a gente considera como hereditariedade é o que vai definir o caráter físico de cada um, né? O porquê que eu tenho a pele dessa cor, por que eu tenho esse formato físico, por que eu tenho esse tamanho, né? Por que você tem esse formato físico. Então, nós estamos falando da manifestação do mundo físico, a hereditariedade, físico, né? Físico, né? Então, é o que se entende como hereditariedade. Quer dizer, assim, e para conversar sobre a hereditariedade, primeiro vamos colocar o que se entende como, né? E depois se colocar a verdade ou alguns aspectos, né? Para que a gente consiga deixar mais interrogações do que respostas, que é muito relevante nesse caso. Tem coisas que eu prefiro não falar para que a interrogação ela seja maturada, ela fique como um bicho, para que daí cada um perceba a verdade. Um dia mais à frente a gente pode vir aqui e falar sobre química oculta ou qualquer coisa assim, que daí então é um passo além do que seria, né, esse caminho para compreender a matéria na questão da hereditariedade, até porque ela se projeta não no físico, mas até o não matéria, né? E por isso que eu falei do átomo utérrimo, da gente construir um aqui, porque é de lá que se projetam os caminhos, os canais da questão da hereditariedade. Então, a unidade física que comporta, no caso do ser humano, no caso dos seres, né, de maneira geral, os caracteres que vão se propagar, é que assim, o que em mim tem a carga genética que eu vou passar para o seguinte, né, dentro da família ou dentro da alma a qual eu pertenço, alma no sentido família física, alma no sentido de sobrenome, né, que é o gen, que é aquilo que se mantém vivo de uma geração para outra, né, ou nas raças de animais, o que seja, o que vai passar os caracteres para a geração seguinte é o DNA, né? E também, assim, vamos falar da parte de química orgânica aqui, somente o necessário para compreender, para não embaralhar o processo, né? Porque o objetivo Então, o DNA é uma molécula que tem em si os cromossomas, né? O cromossoma é um conjunto de gen, e o termo gen que é usado, o genes, né? Ele provém do termo proto-indo-europeu gen, que no próprio no grego o engendramento, nascimento, gênese, nascer, do grego vem do proto-indo-europeu gen, que é engendrar, isso, né? Nascer, que seria o engendrar é o pré-nascer, né? Dar à luz. Já é o pós-nascer. O engendrar é aquilo que você engendra, e ele vai tomando camadas físicas mais densas até o nascimento, até o vir à luz. Então, são os cromossomas, né? E aí cada ser tem em si, o homem tem e a mulher tem 23 cromossomas, né? O conjunto de cada um, quando vai gerar o segundo, faz com que ele tenha 46 em cada célula, 46 cromossomas, né? Dos 23 de cada um que cada um tem, para formar o ser, o elemento seguinte, 22 dão as características gerais da raça. Estou falando do ponto de vista físico, já vão seguir um pouquinho para cima. E aí o 23º é que daí é o X ou Y, que vai dar aquela conotação, vai dar a tônica a qual hierarquia você pertence, ou a hierarquia masculina, ou a hierarquia feminina, Agnisvata ou Barishadi, baseado nas fases evolucionais que nos antecederam. O termo gen, então,
ele provém do proto-indo-europeu e ele foi criado por um biólogo dinamarquês, Johansson, por volta de 1908, porque não existia o termo gene aplicado ao que se tem hoje, porque a questão da genética é uma ciência mais ou menos recente, né? E aí começou a ser a atenção de estudos para chegar na concepção que se tem hoje. Então, quando começaram a estudar, se dizia que o ser humano tinha entre 100 e 150 mil genes, né? Aí isso aí mudou para 100, mudou para 75, 50, e hoje, baseado nos estudos de sequenciamento que se tem, então algumas correntes dizem que vai de 20 a 20.500 genes e outras de 20 a 25 mil genes, mais ou menos nessa ordem, né? Esses 20 mil genes em cada ser humano, eles dão origem a mais ou menos 400 mil proteínas, todas menos uma. Todas as proteínas sintetizadas e usadas no ser humano, e desde a proteína que vai cumprir a função mais simples até aquela que vai definir que a cor do teu olho é escuro, todas elas são sintetizadas a partir do DNA. Uma proteína... Você trouxe alguma figura de DNA? Alguma já coisa? Vou mostrar em seguida. Tá, okay. Uma proteína é sintetizada na célula, no mitocôndria. Sim. E aí aquela que vai gerar a energia, que é o chamado ATP, é o trifosfato de adenosina, é a única. Tudo o resto provém do DNA. Tem uma imagem. Antes de você mostrar a imagem, eu quero fazer uma pergunta que no meio esotérico se fala muito. Eu não sei se é coisa errada, se é besteira ou não. Quem somos nós para dizer o que é besteira ou não? Eu estou fora disso. Mas a questão... Dizem que nós temos menos hélices hoje do que a gente teria no passado. O que há de verdadeiro e o que há de irreal nisso aqui? Não procede. Não procede? Não. Que nós temos, parece que 12 hélices, não sei o quê, e estaria funcionando não sei com quantas, porque alguém nos podou 2 hélices ali. Não, mas isso é aqueles que dizem que o ser humano é fruto dos extraterrestres que vieram e fabricaram o ser humano em laboratório. Nenhum fundamento. Nós vamos conversar em seguida. Ok. Assim, eu espero que, como é um assunto complexo, eu espero que a gente consiga ser claro o suficiente para mostrar essa questão de onde se engendra, onde se conecta o visível e o invisível no DNA. Tá. Onde se conecta a hereditariedade visível com a invisível. Esse que é o meu objetivo na conversa. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Perfeito, vamos lá. Então, isso é uma molécula de DNA. Tá aí no seu monitor, enquanto a gente tá aí no seu vídeo, então, as camadas de açúcares do entorno, né? E há 4 substâncias principais que formam uma molécula de DNA, que é a adenina e a timina, a guanina e a citosina. A timina, ela vai se ligar com citosina e a adenina com guanina, por isso que tem esses tracinhos coloridos aqui no meio. Sim. Esse conjunto ATCG é que é o sequenciamento de DNA. É baseado nisso que se consegue sequenciar e não existe, né, 2 seres com isso aqui. Incrível, totalmente. Né? Incrível, existe, como é que pode? Né? Mas já vão chegar nisso, explicando o porquê que acontece dessa maneira. E uma coisa que é muito interessante, bom, então daí dessa combinação do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, né? DNA, desoxirribonucleic acid. Ele se converte depois em RNA, surgindo uma quinta substância. E aí mas depois... não é o RNA o RNA que é o ribonucleico aí? Exato. Mas o DNA também tem o ribonucleico dentro? Ele se converte no DNA, são nucleotídeos, né? Mas é como se fosse assim, do DNA para o RNA, do RNA para a proteína. Tá? E aí surge um quinto elemento, mas o importante é que no DNA nós temos 4 elementos atuantes. E é esses 4 elementos que contêm
toda a carga hereditária, toda a inteligência genética, toda a inteligência hereditária de todos os seres, né, ele está dentro dessas 4 substâncias aqui do ponto de vista físico. Sim. Né? Agora vamos avançar para ver como. Vamos lá. Tá? Então, então voltamos para cá. Tem uma outra tabela que daí também vai aparecer. Já vamos aparecer aí agora. Essa tabela aqui eu peguei do YouTube. Do YouTube tem não, na internet, pronto. Tá não aí. No YouTube, não, no Google. No Google. Então qualquer pessoa pode ver. Então aqui ele dá as cadeias do DNA e a evolução e como é que é feito o sequenciamento. Eu trouxe para quem tiver interesse, para ter uma noção. Isso, para ter, pode pesquisar aí, é interessante. Mas o que eu queria que daí vocês vissem e prestassem atenção naquela imagem inicial onde foi mostrado uma molécula de DNA. Tá. É que então são quatro substâncias, né? A adenina, timina, citosina e a guanina, né? 4 bases, né? Que em combinando elas contêm todos os caracteres genéticos do ser humano. Você falou que não repete de jeito nenhum aquilo lá. Não, e é uma coisa muito interessante, então, que daí a ciência hoje, ela fala que de toda a cadeia de DNA, só 3% realmente é DNA, o resto é só proteína. Eles dizem assim, tudo bem, né? É que não é que é só, o correto seria dizer assim, de toda a cadeia de DNA, nós só conseguimos compreender até agora 3%. Aí sim, ficaria melhor, 97% a gente não sabe o que eles fazem. Seria mais... E cada uma dessas substâncias é uma inteligência específica, é todo um conglomerado com uma função específica, tão específica a ponto de, assim, você tem o olho azul claro, a ponto de daí então um comando, né, e moldar as células da tua retina para que daí então ela tenha essa pigmentação, e, na verdade ela recebe as cores e reflete a cor azul para que quem olha de fora veja que aquilo parece azul. Então são coisas tão específicas, né, que são conglomerados de inteligências contidos nesses Você elementos. está afirmando que 97%, digamos assim, do DNA é desconhecido. É desconhecido e tem função. Óbvio. O que é isso? Lógico. Não, isso claro, eu acredito. Esotericamente, ocultamente se sabe, né? E eu quero explicar o porquê que hoje são só 4 substâncias no DNA, né? Adenina, timina, citosina e guanina, né? Então, aí se a gente pegar dessa molécula de DNA uma substância que é, por exemplo, assim, a adenina, a gente vai ver que daí na adenina a composição atômica dela tem hidrogênio, por exemplo, né? Se pegarmos o hidrogênio, é aquela imagem inicial, não aquela, mas é como se fosse aquela imagem inicial, que o hidrogênio o hidrogênio que tem um elétron e um próton, né? Que tem um e um, né? Acho que sim. Então, se a gente pegar então uma adenina, então temos o DNA. Daí o DNA é formado por 4 substâncias. Vamos isolar essas 4 e pegar uma substância. Essa substância ela vai ter hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Sim. A maneira como esses vão se encadear é que formam a substância que daí no conjunto vai armazenar o caráter hereditário. Mas se o hidrogênio que está dentro de uma adenina, da guanina, citosina, ele em si contém caráter hereditário, por que o hidrogênio então que está em uma outra substância não tem? Ou por que o hidrogênio que está solto na atmosfera não contém? E mais, onde dentro daquele vazio do átomo, né, que é o hidrogênio, que é o nitrogênio, que é o oxigênio, ou nos compostos onde vai carbono, onde está a inteligência que diga que aquela célula vai ter que fazer alguma coisa? Essa que é a questão. E aí é que começa a compreensão do que é hereditariedade. Então, a hereditariedade, assim, é como se fosse assim: eu mandei para você um livro que te ensina como construir uma casa. Esse livro está dentro de um envelope.
esse envelope é o DNA. Esse envelope é o DNA. A citosina, guanina, adenina, timina, são os capítulos, como se fossem os capítulos desse livro, em separado, 4 em separado, não é? Mas o conteúdo do livro não está fisicamente ali. Porque você não pode pegar o livro e jogar o livro para construir alguma coisa. Você tem que compreender o livro, se aculturar, traduzir o que está ali, para então você começar a construir o teu edifício. No caso de edifício, é o corpo humano. Quem mandou o livro? Isso é outra história, né? O que tem no livro, que é o DNA, é todos os comandos para construir todas as funções, todos os órgãos, todos os limites, todas as limitantes de um corpo, uma célula, né? Que quando começa o primeiro processo de divisão, está junto com uma célula nervosa, ela sabe que ela vai fazer parte da minha unha do pé esquerdo, e ela tem uma delimitação para dar forma à unha, e em contrapartida eu tenho uma célula que vai fazer parte do corpo da massa da pineal, que sabe que vai ter que produzir substâncias. Incrível, né? Essa inteligência é que daí ela está no DNA, mas a pergunta que fica é: onde está essa inteligência? Que é aquela questão, abrir o corpo, né? Onde está a alma? Ou mais, abrir a alma, onde está o espírito? É isso que é o aspecto que vale a pena comentar com relação à hereditariedade. Porque se você for tentar definir, vamos dizer, nisso que você acabou de dizer, dentro do DNA, está a representação de tudo. Lógico. Tudo. Então como é que você pode imaginar que a representação de tudo que você conhece e desconhece está manifestada naquele... É como se fosse assim, todas as inteligências que já existiram desde quando a matéria passou a existir estão codificadas. De toda essa codificação eu só compreendo 3%. Por exemplo, assim, vamos pegar um programa que tem no canal a cabo lá, que fala sobre os extraterrestres na história, que devia ser apedrejado, né, o programa. Então ele começa muito bem mostrando, né, uma construção ciclópica com uma pedra gigantesca que não tem como construir agora. Se não tem como construir agora, obviamente quem construiu foram os extraterrestres. Então ele começa com uma parte, é uma coisa muito astuta, sabe? Porque ele se baseia numa coisa incontestável para colocar uma coisa completamente contestável ou inverídica. Então, sim. Se tem essa pedra e hoje não consegue só porque construir, eu desconheço, eu não posso dizer que seja... Exatamente. Né? Com relação ao DNA, é a mesma coisa. Então, 3% já tem função pré-definida. E não é que os outros 97% não têm função. Os outros 97% eu desconheço até o momento. Essa que é a questão, né? Caramba! Tem mais alguma imagem? Olha aí, opa! Olha aí, o que é isso aí? Parece uma avelã. Vai parecer, né? Essa aí, olha aí, parece um coração, né? É o coração também, uma caixa torácica, um monte de coisa aí. Então, essa imagem que vocês estão vendo agora na tela é muito interessante, que é o seguinte. Pode cortar a imagem, daí eu vou falar, depois coloca a imagem de novo, tá? Tá. Não, O que é isso aí? Então, quando vai se formar a matéria, então há um momento em que a matéria não existe, né? Há o que seria como se fosse assim... Não existe não, que ela existe, ela não está manifestada. Matéria sempre vai existir, né? Não. Tudo é matéria. Não. Quando acontece o que a gente chama... É que a gente conhece a matéria de uma forma densa, mas tudo é matéria. Essa é matéria física. Físico, sólido, líquido, gasoso, o radiante, etérico, subatômico e atômico é físico. Sim. Isso tudo é físico. Tá. Né? Isso é o átomo que a gente vê, ele está dentro desse contexto.
Há um momento em que não existe matéria, que é quando vai iniciar um dia de manifestação universal, onde o próprio universo não existe. Né? Então, se cria o que seria uma pré-matéria, uma intenção de matéria, né? E há um influxo organizador inicial baseado em Fohat, né? Que vai aglutinar esses glóbulos de não matéria para formar a primeira camada de matéria do universo, né? Onde nesse momento nem os próprios deuses existem, né? Daí então essa primeira organização assim pega 7 desses glóbulos principais, né? E junta para formar como se fosse um filamento, uma espira. E aí que eu falei que ia trazer. Então, como se fosse assim, cada glóbulo é como se fosse um fio de linha, né? Ou um aramezinho. Tá. Aí você pega 7 deles e junta para fazer uma trancinha. Junta. Você tem um fio, você tem uma espira, né? Isso é o que seria o primeiro plano da manifestação. Daí eu quero criar o segundo plano da manifestação. Eu pego 7 dessas trancinhas, que seria equivalente a 49 do outro, pego daí uma, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 trancinhas, e aí junto, faço uma trança um pouquinho maior. Esse é o segundo plano da manifestação, segunda espira. Aí eu quero criar o terceiro plano da manifestação. O que eu faço? Eu pego 7, né, dessas tranças do segundo plano, já fica assim, e ó, junto, faço uma trança, uma nova espira. Esse é o terceiro plano de manifestação. Aí eu quero criar o quarto plano de manifestação. Eu pego o que? 7 dessas estrias, dessas espiras, né, do terceiro plano, 7 cordas, e junto, e tem uma corda mais grossa, né? Isso é o quarto plano de manifestação. Quero criar o quinto plano de manifestação. O que eu faço? Pego 7 dessas espírulas, né, dessas linhas, e junto e faço uma corda maior ainda. 7. Uma corda desse tamanho. Estou no quinto, né? Quero ir para o sexto plano. Aí pego 7 desses 6 assim, né? Mesma coisa. E a mesma coisa. Criei quase um cabo de rebocador, né? Aí eu quero criar o sétimo plano, o plano físico, né? Então aí eu pego 7 dessas cordas gigantescas e junto. Quer dizer, para criar, sabe o quê? O plano físico, você está falando? Átomo. O plano físico é esse final. O plano físico esse é o processo para criar um átomo, vamos dizer. Esse é o processo para criar o plano físico, que é baseado em átomo. Então, quando a gente chama átomo físico, e é por isso que eu estou explicando isso, para chegar no átomo do DNA, que é lá o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, que compõem uma timina, guanina, citosina, adenina, que daí em conjunto tem a inteligência da hereditariedade. Então, veja, eu peguei daí 7 tiras do sexto plano de manifestação, né? E aí crio uma sétima corda gigantesca, e aí essa sétima corda gigantesca que vai se entrelaçar, subordinada a 3, de onde emana a própria não manifestação. Então são 10 cordas, 10 espiras, que daí entrelaçadas formam, sabe o que? Um átomo. Que é isso é uma representação de um átomo. Então vocês estão vendo aqui, ó, agora vai aparecer a imagem. Está na imagem aí. De novo aí. Então veja, tem 3 linhas mais escuras. Mais grossas, né? Essas 3 linhas mais escuras seria o equivalente ao imanifestado. Aquilo de onde emana toda a inteligência para a manutenção da matéria. Depois vocês podem ver, entre 3 linhas escuras e as outras 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas menores. Mais claras, Então você veja que essas 7 linhas menores com essas 3 formam 10. As 10 entrelaçadas formam um átomo. Sim. E aí vejam o meio dessa imagem. O meio dessa imagem se assemelha a quê? Um coração, né? Sim, mas se assemelha uma coluna. A uma espira do DNA. É uma coluna, parece. Que é uma espira, exatamente. É uma espira de DNA. É exatamente o que é. Veja aí no centro como é que está aparecendo. E aí é uma coisa muito interessante, que assim, então, esse átomo aqui, ele está andando da direita para a esquerda a força. Isso seria o que seria, isso aqui chama-se átomo utérrimo, né? Que assim, isso é um átomo físico. Isso é um átomo físico, né?
qualquer que seja a substância, aí tem o ouro, a prata, aí tem a timina, aí dentro da timina tem guanina, citosina, adenina, né? Dentro do ouro tem carbono, não interessa que tem titânio, manganês, cobre, potássio, não interessa o que seja, dentro de qualquer átomo, a estrutura é essa. O que muda é a maneira como eles estão entrelaçados e a inteligência que está colocada neles. Então, quem dá a inteligência da matéria não é a matéria. Essa imagem, ela dá o limite entre o visível e o invisível, porque acima daqui são os átomos astrais. O que seria o átomo astral? Seria o átomo que daí, ao invés de ter sete cordas mais 3, tem 6 e mais 3. Que seria um átomo do plano mental concreto? É um átomo onde ele vai ter 5, né, e mais 3. O que é um átomo do plano átmico? É o 3 mais 1. Aí você me complicou, hein? Agora que existe átomo em todos os níveis aí, todos os corpos. Não, por aí? Isso que eu falei assim. Gente do céu. Por isso que eu falo para você. Aí a gente conversa muito, né? Que não é o plano astral, é o mundo astral, né? Então, e ele é dividido também em partes, e os seres que habitam o astral têm corpo físico como nós temos, só que o átomo nosso, ele tem uma espira a mais, é mais denso. Daí, e os seres que habitam no plano mental? Qual é a conformação deles? Física também, só que o átomo que os compõe vai ter uma espira menos ainda do que o astral. E os seres que habitam na mente abstrata? E os seres que habitam em Búdia? Porque Búdia é um plano universal, há seres que habitam. Os seres de consciência búdica habitam onde? No plano búdico. Sim. É a lógica. Lógico, então esse encadeamento é que dá a hereditariedade. Aí, é coisa muito interessante assim, nós estamos no quarto momento evolucional da humanidade, né? Quarto sistema, quarto globo, quarta ronda. Cada sistema evolucional, ele consegue fazer, sabe o que? Ele consegue abrir uma dessas espiras que estão aqui, uma dessas 7, consegue abrir uma delas. Então a evolução, o transformar vida energia em vida consciência, é fazer com que essas espiras aqui se abram para que aquilo que tem nessas 3 flua em todas as 7. Nós estamos no quarto momento evolucional, trabalhando para tentar desenvolver o quinta raça-mãe, né, quinto universo, quinto sistema. Esse é o nosso trabalho, né, atual. Como só tem 4 desenvolvidos, toda a consciência que é possível chegar até nós agora, ela chega através do quê? De 4 substâncias. Ah, tá. Por isso que o DNA tem só 4 substâncias ativas. A tendência, então, é que na medida em que o ser humano avance evolucionalmente, o que aconteça? As espiras se abram, mudando a formação da inteligência do átomo básico, físico, fazendo com que o DNA se altere. É porque a matéria acompanha a consciência. Quando chegar num ponto em que os seres da Terra forem da raça bimânica, tabimânica, ou seres alados ou flogísticos, uma consciência flogística com todas as espiras abertas, com todo o influxo cósmico passando livremente, implica em uma matéria alterada, uma matéria ígnea. Percebe? Então, esse que é o ponto em que a hereditariedade está escrita. Por isso que daí o DNA, ele é basicamente composto de 4 substâncias. Quando passa para o RNA, tem uma quinta ainda subordinada. Por quê? Porque nós não temos ainda 5 substâncias. Na medida em que vai se desenvolvendo o DNA, o que acontece? O conjunto de entrelaçamentos, de barras ali no meio das hélices, ele não tende a diminuir, ele tende a aumentar. Porque no momento em que ele aumenta, então se fala que somente 3%, né, do DNA é compreendido, 97% não presta, não é que não presta, ele é desconhecido. Quando os 100% forem compreendidos, significa o seguinte, que 100% da inteligência cósmica está manifesta naquele corpo. E daí hoje não é que só 3% da inteligência cósmica está manifestada no nosso organismo, não. É que só 3% é compreendida pela ciência.
Por quê? Porque a ciência se limita nessa fronteira e há um grande mérito para a ciência, porque com os meios que dispõe hoje e andando o caminho da academia, o se chegar nessa compreensão, né, de compreender do sequenciamento da timosina, adenina, a guanina, essas coisas assim, já é um grande avanço, é um esforço hercúleo. Por quê? Porque parte-se da ciência em si. Quando a ciência então começar a se entrelaçar com a iniciação, e eu pessoalmente penso o seguinte, Grego, independente da profissão de cada um de vocês, profissão, estado social, raça, idade, país de origem, não interessa o que seja, todos deviam buscar a iniciação, porque a iniciação ela vai dar o passo adicional naquilo que você compreende, naquilo que você sabe, naquilo que você crê, independente. Então, você é um físico nuclear, você é um filósofo, você é um religioso, se inicie, sabe, assim, com o espírito desarmado, para ver que daí você vai compreender o âmago da tua religião, você vai compreender o âmago da muito física bem lembrado, nuclear, muito bem falado, você vai compreender o âmago da filosofia. O filósofo ocultamente se sabe que é aquele que domina o verbo. Não é só estudar a filosofia dos gregos, nem dos que produziram conteúdo, né, da parte da... Como é que aquela época na Europa que teve o iluminismo, daquela para frente? Não é só estudar Freud, Lacan, né? Não. Filosofia, e também não é estudar só os pré-socráticos, não. Filosofia é dominar o verbo. Filosofia é você conversar com o oculto para traduzir. E o físico? O físico é o metafísico, né? E não é assim, não. Eu vou te dar um curso de viagem astral quântica universal pela módica quantia de 12 vezes 150. Não, não. É você saber assim, o que acontece ocultamente naquilo que é a tua ocupação de vida. Eu teria curiosidade. Claro, assim, claro. Eu trabalhei com informática a minha vida inteira, então é uma coisa muito simples, porque informática é um sistema binário, né? E o âmago da informática, né, é a relação espírito-matéria, né? E graças à lei, então, minha vida conseguiu se encaminhar para isso, que eu me dediquei a vida inteira, ou me mantive, né, ganhei vida trabalhando com tecnologia, né? E contribuir para o meu país durante esse período, né? E em paralelo, né, me dediquei à questão da filosofia. Então, uma boa vida, bem usada, dentro das minhas próprias limitações. Uma boa dica, uma grande dica. Todos, medicina, meu pai Henrique, meu pai Agnello. Olha, se a medicina, né, com o conhecimento de fisiologia, de anatomia, de química que tem, né, todos se iniciassem, né, aí então a medicina se transformava em alquimia. Medicina alquímica, né? Isso aí. E por assim, aí vai na Agartha, né? Vira e mexe a gente fala da Agartha, todo mundo vai para lá um dia, né? O que se professa, a medicina que se professa na Agartha é aquela que se professaria aqui na superfície caso os médicos se iniciassem. A compreensão da mecânica que permite que os Vimanas se desloquem para os mundos visíveis. Os Vimanas, eles voam em qualquer desses 7 planos. O camarada no aparelho, ele se desloca com qualquer plano invisível com mudança de matéria, porque ele domina os planos. Percebe que coisa muito louca e muito mágica? Muito louca, e está ao alcance de todos. Isso é a iniciação. Por isso que a gente sempre fala aqui, né? Iniciem-se, né? E não é que a gente quer que todo mundo... Não, gente, assim, é para se assenhorar da vida. É interessante. É para se assenhorar da vida. Você vai continuar sendo médico, psicólogo, filósofo, escritor, pastor, bispo, não interessa o que seja, cada um na sua tônica de vida, né? Cada um tem o seu caminho. Mas em se iniciando, você se é senhora do invisível. E o invisível é aquilo que está ali ansiosamente desejando ser visto. Ninguém se apodera. Assim, é como se fosse o universo inteiro órfão, porque ninguém se importa em olhar para o universo. Tudo seria melhor, né? O entendimento seria melhor, a compreensão. O próprio conceito de melhor não existiria. Outra coisa. Outra ambiência, outra vida.
Não dá para descrever, não consigo descrever. Mas o que eu desejo é que cada um experiencie isso. Né? Não tem, seria muito bom. Tá ao nosso alcance. Né? Tá ao nosso alcance. Bom. O que você trouxe mais então, aí? voltando à questão daí desse átomo aqui, Sim. então assim, tem o átomo positivo que ele gira numa direção, que é aquele que daí ele recebe a energia, a inteligência, né, do astral e passa para o físico através dele, ele gira em um sentido. E tem aquele que recebe energia do físico e devolve para o astral, ele gira em outro sentido. Aí vem a questão, e veja que uma coisa fantástica, que assim, tem o corpo físico, tem o vital e tem os chakras. Como que o chakra, a energia do chakra vai conversar com o sistema endócrino? Como que o sistema vital vai interagir com o físico? Como que o simpático, parasimpático vai interagir com o seu nervoso central para daí ser subordinado às inteligências criadas, né, dentro das glândulas principais, para que a gente consiga nortear a vida. Onde acontece isso? Aqui acontece isso. Aqui é o influxo. Isso aqui é o que dá, é o mapa da conversa entre todos os planos. E ele vai falar assim, eu tenho chakra no corpo físico. Tem, mas também tem no vital, e também tem no astral, e também tem no mental. Né? E ninguém fala, e aí como é que o mental conversa com o astral? Porque vai chegar um ponto em que daí há uma intersecção, e aí onde a fronteira entre o mental e o astral, os átomos de um e de outro giram em direções opostas para permitir influxo. Só que como é que acontece o influxo? O átomo de fronteira, dependendo do número de espiras que ele tem aberto, então sim, vamos supor, eu tenho o átomo de fronteira entre a mente concreta e o astral, né? E aí eu tenho a espira correspondente fechada. O que acontece? Por mais que o mental concreto grite para você não fazer loucura, você vai agir loucamente porque teu mundo está ali, porque você está fechado daqui para baixo. Aí você, através da iniciação, vai e abre essa espira. O que acontece? O teu astral ele tem fluxo livre com a mente concreta. Aí você imagina o topo da mente concreta com o piso da mente abstrata. Mesma coisa, não tem código de linguagem, isso está fechado. Né? Aí abre-se essa espira baseada na iniciação, na mentalização, com a prática da yoga adequada, não é qualquer yoga. Yoga é remédio, é conhecimento, não pode. Né? Então a yoga adequada, o som adequado, o conhecimento adequado, aquela espira, ela vai se alterando fisicamente. E veja como isso tem a ver com a hereditariedade. No momento em que eu altero essa espira, eu alterei a inteligência do átomo utérrimo e eu passo isso para o gen. Ninguém se inicia sozinho, eu inicio a família. Ninguém se inicia sozinho, eu inicio a humanidade. Por quê? Porque a massa que me compõe, o código genético que me compõe, eu o altero, contribuindo para que se abram os melhores espiras, e isso se esparge para todo mundo. Ou seja, percebe a abrangência do assunto que você escolheu? Claro, é um fantástico. Ou seja, quando você faz amor com a sua companheira, com o seu companheiro, para engendrar um ser, você vai passar exatamente o seu estado de hoje. E essa vai ser a herança que você vai passar para aquele ser. E aí chega na segunda parte da conversa. Bom, aí então é só uma outra imagem que vai estar sendo mostrada aqui. Que é isso aí? É aquela imagem que eu mostrei antes, só que daí então com detalhamento de todos os fluxos de consciência em cada espira e em cada espírula, porque daí cada uma dessas espiras que é trançada... Então isso aí está tudo ativado, vamos chamar isso aí, estaria tudo ativado, então isso aqui? Você tudo mostrou? Ativado numa humanidade ígnea. Isso, sim. No ser humano nós temos 4 canais ativados. De maneira geral, porque se você tem o teu estado de consciência, né, ainda é o lemuriano, assim, você está ainda baseado pelo instinto, você tem que... É por isso que há as diferenças de humanidade. Depende de qual espira,
qual a quantidade de espiras que você tem aberta Entendi. em teus átomos. Então, Isso é me hereditariedade. explica esse quadro então aqui. Vamos deixar. É como o outro. Como o outro, mas qual é a diferença? O que tem Sim, aí? é só que daí aqui nesse está mostrando, além das espiras, o que tem o entorno, as espírulas, que é onde vai fluir. As espírulas, tá. Que fica tem outro nomezinho, que é tem o canal principal, que é aquele que é enrolado de 7, Tá. e o que o mantém é como se fosse assim um fio de cobre no entorno, Tá. que é onde flui a inteligência que mantém aquela espírula aberta ou fechada e o código de linguagem. Aqui já conversar. mostra o sistema mais completo, é isso? Exatamente. É isso aí, pronto. Bom, Tá. aí é um assunto empolgante. É. Não, porque assim, usando a mente concreta, é o mais próximo que se pode chegar para contemplar o invisível através disso daqui. Essa conversa que a gente está tendo hoje é contemplar o invisível. Sim. Né? E quando você contempla, Mas tá no. nós estamos no É, exatamente. Tá no tonel aqui, ó. né? Não pode ir muito além, não. Não, ali deu. Aí o que acontece? Então tem o homem vai se relacionar com a mulher, Agnisvata com Parishad, macho e fêmea para gerar um terceiro. Isso. Né? Não tem a ver com questão de erotização nem sexualidade, Nada, não. tá. A gente está falando de geração, Isso. procriação, né? Gen, proto-indo-europeu, gen, engendrar, né? Quando vai haver, e aí tem dois tipos de filho, tem o filho do karma, ou filho de karma, e tem filho de consciência. Filho de consciência é aquele, assim, seres humanos preparados, iniciados, conscientes, né? Daí eles se preparam. Então nós vamos engendrar um filho, né? Então aquele filho programado por seres conscientes. Essa pré-ideia, essa pré-concepção, né? Então cria ambiência para que aquele físico seja usado por uma criatura de estirpe adequada. Não é o caso. Fui para a balada, não é? E aí aconteceu de encontrar uma outra parte, né? E manter uma relação, e aí você cria um filho, né? Você engravida. Você Fecunda. Fecunda, é. Nos dois casos, o corpo físico, ele é o resultado do que tem nos 23 da mãe com os 23 do pai. Sim. Né? E o X e o Y é que daí vão definir se é Agnisvata ou Parishad. Né? Lógico, daí é a questão das escolhas sexuais de cada um. Aí é outra conversa. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora. Né? Falando fisicamente, atomicamente. Né? Sim. Então o filho, ele é o somatório, né, do que fisicamente existe na mãe com o que fisicamente existe no pai, e ele vai ter as características, né? Então ele é o A mais B, né? O predominante, o gene predominante vai definir cor de cabelo, altura, cor de pele, cor de olho, não sei o que e tal, a feição física. E o que o pai e a mãe tem em si? Tem a carga decorrente do que antes foi feito por pai e mãe, que geraram pai e mãe, que geraram. Então aquilo vai ser transmitido. Isso é uma camada da hereditariedade, que é a camada física da hereditariedade, que seria a consciência cerebral. É aquilo que permite formar o corpo físico, né, e o corpo vital, né? Então é isso que o pai e a mãe dão de início, o físico da mãe e o físico do pai. É a primeira camada da hereditariedade. Segunda camada da hereditariedade é a da alma. É o que a mãe tem na alma e o que o pai tem na alma. E aí isso é que então vai ser engendrado e vai ser na medida em que começa a acontecer o processo de separação celular, começa a se desenrolar como se fosse um redemoinho, como se fosse aquele átomo que começa a se desenrolar e começa a atrair átomos semelhantes para criar a ambiência. E aí se cria uma ambiência apropriada para Skanda e Nidana. Então é a tônica e a ambiência, não é a alma ainda, é a ambiência de alma. É assim, o que tem na alma do pai, o que tem na alma da mãe, vai criar a ambiência de alma.
de acordo com a ambiência de alma criada de pai e mãe, aí então o ser que vai habitar, ele vai habitar porque aquela cor de mundo naquele corpo lhe compete. Ele vai habitar porque as características daquele corpo lhe competem. E aí entra a questão da família. Hereditariedade de família não é só de corpo. Hereditariedade de família é de alma, é de karma. E aí então a coisa muito importante, hereditariedade e karma se confundem. 100%. Porque tirando a questão, né, da composição física de pai e mãe baseado nos cromossomas, todo o engendramento posterior já tende ao infinito, né? E aí começa a mover inteligências que daí vão se transformar e vão atrair a matéria adequada. Então, o sobrenome do pai, o sobrenome da mãe, eles em si trazem, né, uma hereditariedade de alma, que é a tônica da família, né? Que é a ambiência onde vai ser possível viver, os grandes desafios, as batalhas de cada um. E aí é como se fosse assim: eu vou nascer, né? E aí a minha cor é vermelha. E aí eu vejo várias possibilidades de lugar onde eu vou passar para escolher um corpo para eu nascer, por exemplo, né? Só que tem daí um corredor verde, azul, violeta, branco, rosa, né? Rubro, vermelho. Esse, opa, é por ali, é meu, vou por ali. Aí naquele corredor vermelho que eu vou estar passando, em cima da mesa tem vários tipos de coisas que me estão sendo oferecidas, simbolicamente, né? Sim, sim. O que eu vou pegar? Aquilo que mais me atrai. O que me atrai? Aquilo que em mim existe como Nidana e como Skanda, precisa ter a contraparte ali. Eu disse, opa, aqui eu vou conseguir esterilizar minha Nidana. Por quê? Porque eu sou violento, né? E essa massa de alma que está me sendo oferecida, extremamente violenta. Eu vou potencialmente, né? Por quê? Porque eu nasço para resolver, não para piorar. Todo nascimento é para resolver, nunca é para piorar. O que pode acontecer é que eu vou optar por A ou por B, ou eu afundo mais o negócio ou eu resolvo o negócio, mas isso aí vai de cada um, né? Então aí, isso vai definir a hereditariedade. Então o somatório do que pai e mãe dão de corpo físico, né? Mas o somatório do que pai e mãe dão de alma, mas o somatório do que o sobrenome de cada um dá de alma, mas a tônica que daí o próprio que vai existir tenha, isso tudo é que daí cria um redemoinho, né, e começa a atrair os átomos adequados para formar o corpo físico. E aí eu tenho o quê? O que eu sou. O que eu vou passar para frente? Aquilo que tem em mim e aquilo no que eu me transforme. Porque, por exemplo, assim, tem um tipo de passarinho que ele é predado por determinado tipo de ave, né? Daí sai do ninho e passa uma geração, duas, três, lá pela quinta geração ele está saindo do ninho e ao invés de ele correr para cá, ele corre para trás da casca, porque o momento da morte deixa, né, o registro, e esse registro altera o próprio DNA, altera a inteligência que vai compor o próximo. Então, sempre o nosso seguinte, sempre o que vai nascer, né, ele tende a ser o resultado do que ele é, o resultado das suas próprias escolhas, mais o resultado do que o pai e a mãe eram, mais o resultado do sobrenome dele, mais o resultado da família dele, da ambiência dele, da nação que ele escolheu e da humanidade. Isso é hereditariedade. Não existe a minha hereditariedade, existe a minha, a do meu pai, da minha mãe, da minha família, da minha cidade, do meu país, da humanidade e da hierarquia a qual eu pertenço. Bate! O que é isso? Ficou. E onde é que está codificado isso? Naqueles 97% que dizem que não existe. Gente, eu acho que deu. É um assunto complexíssimo. Não, mas eu acho que mas perfeito. Hoje. E a compreensão da hereditariedade é assim, é lançar
olhos na fronteira do visível com o invisível. Por quê? Porque e veja que o átomo, ele assim, tem a matéria, e o átomo, ele é como se fosse uma bola de inteligência na matéria. Ele não é matéria, na verdade ele é um oco, e ali dentro tem só inteligência básica, primária, né? E aí vem a questão, onde é que tem a inteligência básica primária se o átomo é vazio? É porque a inteligência, ela está onde termina a matéria, né? Hoje se fala em partículas subatômicas. Não, isso ali ainda é físico. A inteligência, ela está depois disso. Aí vão desmanchar um átomo de hidrogênio, né? Aí desmanchei o físico, ele perde as partículas básicas e deixa de ser aquele 7 enrolado e passa ao sexto. No sexto, boa parte dele deixa de existir e passa a existir só a inteligência astral de hidrogênio, quebra um átomo astral. Passa a existir a inteligência mental de hidrogênio, quebra o átomo mental. Passa a existir a abstração do hidrogênio, até que passa a existir o âmago, Atman do hidrogênio, que em si é uma expressão da mônada, porque o átomo também, ele evolui, todo átomo evolui exatamente como evolui um ser humano. Por isso que o coração é igual ao átomo, o ser humano é igual ao átomo, o ser humano é igual ao coração. Chegamos na parte do começo do programa, quando eu disse que chega uma hora do livro que você tem que fechar ele. Né? Esse, nós podemos ir muito além. Nossa Senhora. Sim. Mas você tem um assunto fascinante. Temos que absorver isso aqui, né? Que eu acho que foi muito, muito bom. Dá para pensar muito no que não foi falado hoje. Olha, falamos hoje 1h30, 1h35 quase. Então não vou falar mais, mas é um negócio fascinante. Fascinante, então, mas isso nós vamos agora absorver, digerir isso, para que com o tempo, a hora oportuna, a gente possa ter condição de dar continuidade. E sabe o que é mais fascinante, Grego? Que daí, pela primeira vez nesse engendramento cósmico, é dado a camada mais vezes assim, que nós estamos aqui no átomo utérrimo, entrelaçado, tentando compreender aquilo que nem o próprio átomo compreende. Então nos é dado agora compreender aquilo que é incompreensível para a própria divindade manifestada em determinado momento. Essa que é a diferença que eu sempre falo para você, que por quando a gente está vivendo um momento ímpar evolucional, o que está acontecendo hoje em termos de evolução jamais vai acontecer. Só que daí a vida hoje não é essa confusão que esses amanadas, esses abobados fazem em todos os países e no nosso país inclusive, de dificultar a vida dessa maneira. Não, a vida, ela é uma coisa absolutamente fantástica, principalmente hoje. Mas para isso você tem que se aculturar, tem que se iniciar. Tem que adquirir essa consciência. Jorge, muito obrigado. Nossa, obrigado a você. Bela aula, bela explanação. Eu acho que dá para assistir com calma, reassistir mais algumas vezes, ir absorvendo, fazendo a digestão de cada trecho e depois com calma, né? Que nem nós falamos, nada é acaso, né? Não existe. Que você veja que nós demos a chave para comunicação, compreensão, como é que o astral se comunica com o mental, com o vital, como é que flui a energia do chakra para cima, para baixo, como é que a inteligência vem, como é que for rateagem, como é que forma a matéria, como é que formam os seres humanos, como é que interage, como é que altera DNA, como é que é o DNA do futuro. Nós demos as chaves para a compreensão de praticamente toda a antropogênese e cosmogênese. Olha aí. Então, mas isso não é assim, não é fácil como ele está falando, não. Não, é fácil. Mas claro, é um passo de cada vez. Agora sim. Agora tem que dar o passo. Perfeitamente. Né? Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. E vocês que já sabem, nosso próximo tema é ignorância. Nossa, eu acho que vai render bastante também isso aí, tá? Então, para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa e profícua vida.